um bocadinho fora de tempo, mas digo na mesma, que é, falou-se de um turbilhão de produção de imagens, onde é que as imagens ficam, e do atropelo e de uma espécie de poluição que isso provocaria de algum modo. Eu só queria dizer, não é que isto adiante muito à discussão, que esse movimento, que eu não sei como é que é definir, sequer por palavras, sublinha de uma forma absolutamente brutal o que vocês fazem. Mas absolutamente brutal. É como se fosse um sublinhado gigante que realça o tempo. Isso é muito fácil, até de um modo quase empírico, de descrever. Por exemplo, quando estive a ver o Cavalo de Dinheiro, talvez há um mês atrás, a primeira sensação que se tem quando se entra, mesmo que se tenha visto já alguns filmes e até que se seja experimentado, é que entramos num tempo completamente diferente. Completamente diferente. A duração dos planos, tudo isso no início chega a ser quase, não vou dizer insuportável, mas quase que os olhos e a cabeça estalam, porque não estão habituados. É pedido mais e mais e mais, e só depois de se descer a esse tempo, só aí é que se começa realmente a entrar na obra, seja na luz, seja no ritmo ou nas personagens. Só queria dizer isto, é que essa poluição, sei lá, essa loucura, essa voragem, sublinha de uma forma absolutamente brutal, realça absolutamente brutal, quer as fotografias, quer os filmes que fazem. Pronto, só queria dizer isso. Ok? E acho que tem muito a ver com o tempo. No caso dos filmes é mais fácil, não é? Obviamente, porque estão mais no tempo, imediatamente, mais empiricamente, mais no tempo do que as fotografias. Isso é muito evidente contra a televisão e contra toda a produção em massa de filmes. Quando um plano que dura mais que 2 segundos e que não vai dar logo um contraponto e dura muito mais no tempo, isso é quase preciso desintoxicar para conseguir acompanhar isso. Só queria dizer isto, Sérgio. Obrigado. Os outros convidados que estão aqui hoje, o Chaves ou o arquiteto José Neves, acho que o João Queiroz não está, não é? Já foram de algum modo também implicados, se não diretamente, indiretamente. Querem reagir ou não? A conversa tem andado, ainda bem, a velocidade, e eu queria voltar então ao início também com o nosso companheiro de viagem. Quando o Paulo falou desta multidão de imagens, e provavelmente sem sentido ou sem existência, e onde se pergunta para onde é que elas vão e onde é que vai acontecer, eu penso, e acho que gostava de saber se também tem a minha opinião, mas provavelmente sim, mas eu penso que, voltando ao início, estamos a falar da construção de imagens, não é? Quando falámos com o João Queiroz a semana passada e que falámos do Cézanne, passamos também por aí. E vocês sabem melhor que eu que o cinema e a fotografia aparecem precisamente numa altura em que a própria pintura se questiona de como representar a imagem, como representar a realidade. Portanto, historicamente, todos sabemos que a pintura, a fotografia e o cinema concorrem no momento pela representação desse real. De que forma? E depois há uns loucos como o Cézanne, que pensam que podem pôr os contornos ou tirar os contornos, e depois há uns loucos como o Rouault, que pensam que a imagem pode ser icónica. O cinema que começa na realidade, não é? de filmar a saída dos operários da fábrica, e a fotografia também. O ponto a que chegamos hoje está muito longe disso, como é evidente.
Já se passaram praticamente mais de 100 anos, não é? E chegámos realmente a essa intoxicação de imagens. A minha pergunta é, se calhar não são imagens, não é? Porque se fossem imagens, não nos preocupavam, ou pelo menos não tínhamos este desprezo que temos por elas. A questão, se calhar, é que a diferença entre uma imagem, ou pelo menos esse esforço de imagem, que foi a primeira fotografia, o primeiro cinema e a última pintura do real, não é? Isso mesmo, tem a ver com a palavra que é ética, não é? Tem de haver, e o Paulo falou disso também. Eu pergunto se a diferença é exatamente isto. Estamos a falar de imagens com ética, ou a ética das imagens, e imagens sem qualquer tipo de ética. Se as imagens não têm qualquer tipo de ética e apenas são impressões de cor, ou de luz, ou de publicidade, ou de do que quisermos, do YouTube, do que quisermos, não é? Essa tal combinação de imagens de telemóvel, que é só apontar e descarregar, não se não são imagens, são outra coisa qualquer, mas não tem nem existência, nem passado, nem futuro. São momentos que, por não serem importantes, não serem para a própria pessoa, também desaparecem em si. Portanto, provavelmente não são imagens e provavelmente o que torna uma dessas coisas uma imagem é a ética da sua construção, que já preocupava o pobre do Cézanne como o pobre do Paulo Zulino e o pobre do Pedro Costa. Como construir uma imagem que tenha uma ética sobre o mundo e não seja apenas um snapshot tirado por qualquer um de nós nesta sala. Eu, por acaso, não estou nada de acordo. Boa. Assim, o Ventura, por exemplo, e qualquer pessoa das pessoas que eu digo, a Wanda, diz-me sempre uma coisa: eu não tenho fotografias tuas que me cheguem, ou filmes. Por isso é que a gente faz tantas takes. Eu faço 80 se for preciso. Porque eles acham que devem ser feitas. Eu acho que isto é aquela ideia, velha ideia. Não é velha ideia, é uma coisa afetiva, de sentimento. E isso eu gosto mais de pôr essa tónica, pelo menos no cinema é assim. Cada vez mais, a única coisa para eu aprender é que o cinema tem mesmo só a ver com o sentimental. Se a gente tiver a técnica, se tiver aquele domínio básico do que é preciso saber, na fotografia no cinema é pouco. Aprende-se. Numa semana se aprende tudo. Eu acho que é aquela velha desejo, necessidade do álbum de família, não é? Nunca se tem sempre poucas imagens do filho, do neto, do pai, são sempre menos. Há sempre poucas imagens no álbum de família. Então não partilhas a preocupação do Paulo Zulino sobre essa... Não, a preocupação, partilho todas, mas como o cinema tem uma outra coisa que... Mas eu não queria falar disso hoje, que é Paulo, mais um Paulo. E eu puxo sempre isso para aí, porque gosto mais de falar disso, vocês os dois sabem. O cinema tem esta história do dinheiro, não é? Que a fotografia não tem menos, comprando um rolo ou dois ou uma coisa assim. No cinema há outro perigo, não é outro perigo, eu acho que isso é que ditou, não digo que todas as imagens do mundo sejam o que são, mas no caso do cinema ter passado ao que é hoje e todos os sucedâneos que nós chamamos, enfim, cinema, televisão, tudo o resto, tem a ver com o dinheiro, com o jogo do dinheiro, com a ideia que no cinema tem que se fazer sempre, isto não é novo, o outro já dizia isto todos os dias, tem de haver um bocadinho mais de dinheiro na coisa que se faz a seguir.
fotografia não é muito preciso. O digital ajudou também. O Paulo descreveu muito bem o que se passa hoje na fotografia, que é medonho, não vale a pena. Para mim a fotografia não existe hoje. No cinema, é uma palavra, é inflação. É uma inflação, mas não é de imagens, é de orçamentos. Eu acho que cada cineasta, e se há algum nesta sala ou aspirante, pensar que o filme dele se resolve com mais dinheiro, está muito enganado. E isso ditou a morte do filme. O estado moribundo, não é que esteja moribundo, mas um bocadinho amputado, em que o cinema está. Porque no cinema dizem, se não tiver dinheiro, tanto dinheiro no próximo filme, não vai ser. E todos os filmes funcionam. A máquina funciona assim, a cabeça dos cineastas já funciona assim, e nem sei se nas escolas de cinema não ensinam isso na cadeira de produção. É provável que ensinem, mesmo na nossa. Que a história que está no filme que eu fiz sobre os traumas, que toda a gente já contou, era o Nicolas Rey que contava isso com o Buñuel quando foram jantar, em Hollywood, se eu não te fizer o próximo filme com mais dinheiro, estou arrumado. É uma carreira, quer dizer, estou arrumado. E o Buñuel foi para casa chorar, é o que está lá escrito, para ele foi o fim do mundo. No caso do cinema isso conta muito, não é? Portanto, não é tanta a inflação de imagens, porque eu, por exemplo, eu estou a falar em privado, se todas as nossas pequenas, eu não me chateia nada, não, quer dizer, não. Se o Godard, o Straub, o jovem chinês, não sei o quê, filmarem torrentes e torrentes de cassetes ou cartões, é o trabalho que eles têm que fazer para salvar uma coisa, ou 2, ou 3 segundos, ou o que for. Eu acho que esta consciência dos meios de produção no cinema é lamentável. Não se tem essa... Perdeu-se. Não é... É claro que é ético, mas é mais baixo do que ético, percebes? É começar por dizer que o cinema não tem a ver com o dinheiro. Isto parece um bocadinho pateta. E cada vez menos tem, não é? Porque, estavas a dizer, hoje é possível fazer um filme. Houve um tempo em que não era. Hoje é possível fazer um filme por 1.000 euros, se for o caso disso, 10.000 euros. Mas não há filmes. Isso é que é dramático. Há tantas câmaras, tantas imagens e não há filmes. Eu acho que há imagens. Eu acho que as imagens são já muito parecidas, são quase um código, são assim, acho que é assim um código. Agora essa ideia de que há imagens a mais, não sei. Que é aquela história, para o meu caso, eu acho que não temos as suficientes, nunca. Eu não tenho as suficientes para mim, nem eles têm para eles. O problema é que nós não conseguimos só conseguimos fazer esta, e eles criam outra, que a gente não sabe, não sente, não vê, não consegue fazer. Isto é mais poético. Mas quer dizer, isto voltamos aqui outra vez, isto é o da serpente, não é? Quer dizer, esta coisa toda da perda do sagrado, não é? Que eu comecei a falar há bocado, e que o sagrado se tornou agora no Louis Vuitton e na Gucci, porque isso é que é o sagrado, não é? Desde que entre as duas guerras, a aristocracia foi à vida, o proletariado foi à vida, e o Zweig explica isso muito bem naquele livro Um Tempo de Ontem. Instaura-se uma nova ordem que é o dinheiro. Quer dizer, e o dinheiro passa a gerir tudo a arte. Temos com esse problema na arte agora, não é? Quer dizer, os preços que chegam ao Jeff Koons, está a assustar o próprio Jeff Koons. Estamos a falar de uma escultura que fala 11 milhões, mas quer dizer, um rabbit ali feito em alumínio polido, aquilo está a atingir preços que ele está a assustar ele próprio. Não é? Como a Baselitz dizia, eu
já não consigo saber se é bom ou não aquilo que faço, porque tudo o que faço vendo. O Luciano Freud dizia também, eu acho que este quadro eles não vão comprar. É muito duro. E é logo o primeiro a ser vendido. Eu acho que a poesia, a alma, a estética, a ética, estas 4 palavras, que eu acho que são queridas, pelo menos a nós 3, estão completamente vendidas ao dinheiro. E as imagens que tu falas, eu faço uma distinção entre imagens e ícones. É que para mim a fotografia são ícones. E ícones no sentido religioso da palavra. Eu lembro-me que uma vez o Kudelka me tinha dito uma coisa que a exposição mais bonita que ele tinha visto na vida dele foi um dia, ele um dia parece alguns num país de leste entrou numa igreja e viu os ciganos dele, a série O Livro dos Ciganos, as fotografias arrancadas e pregadas na parede, a toda a volta da igreja. Encheu aquilo esteio, foi falar com o padre e o padre disse, e perguntou ao padre o que é isto? Ele disse, isto são ícones. E ele disse, tem piada que fui eu que os fiz. E o padre ficou a olhar para ele, sem saber o que havia de dizer, não é? E ele disse que foi a melhor exposição que teve, é claro, o ego de José Vinhal. E realmente, uma fotografia estar numa igreja é realmente qualquer coisa, não é? Eu acho que era isso que deviam aspirar as imagens. Não é? E é isso que eu estava a falar há bocado. Que há coisas que são sagradas. E que esse sagrado se perdeu, e que a inocência do olhar se perdeu, e que o dinheiro está a corromper tudo. Estava a ler ontem uma frase do Godard fantástica que dizia: o dinheiro foi inventado para os homens não se olharem nos olhos. Quer dizer, estamos aí, estamos numa. Estamos a. Aquilo que tu dizias, Pedro, os encontros e as despedidas, não é mesmo? Os encontros e as despedidas. Agora não há tempo para encontros e despedidas. Nós temos eventos. Isto aqui podia ser um evento. E eu não tinha dito ao José Manuel, mas entrava agora aqui 3 gajas que se despiam atrás de nós e faziam aqui umas merda, ou 3 homens, agora, desculpem, mas feministas, pode haver aqui alguns. Mas podíamos ter feito isto num evento, uma performance, uma festa, e agora entrava o champanhe, e tudo bem, dávamos os autógrafos e íamos embora. Íamos comer uns sushi. Ele ia no Lamborghini dele, eu ia no meu Porsche e estava tudo bem. Não. Not gonna happen. Não é? Eu disse que ia sair daqui frustrado. É isto. Porque a realidade é esta. A realidade é que estamos, alguns de nós, a trabalhar com meios parcos, escassos, por necessidade e por escolha. Porque sabemos o que é o género de trabalho que isso produz e porque, como artistas que somos, já não temos escolha. Nós já não podemos mudar. Eu não posso ser jardineiro, eu não posso ser trolha, tu não podes ser vigilante, não ser curitas aí. Não é possível. Nós estamos condenados a fazer aquilo que fazemos bem. Como o Beckett dizia, quando lhe perguntaram naquele número especial da Liberação para o Quai de Rivevou, ele diz, bom caçar. Quando o Logan Tunes escreve uma página inteira no livro, explicar o que é que escrevi, e o Beckett diz, eu só sou bom nisto. Quer dizer, o Pedro é bom a fazer filmes, eu sou bom a fazer fotografias, tu é bom a fazer escultura, pronto. Mas fazemos isto com os meios que temos. Mas também atingimos um público muito restrito. E aí eu ouço aquilo que tu dizes. Eu acho que sim, acho que quanto mais merda se fizer, mais se nota aquilo que é bom. Que é basicamente o que tu disseste, não é? Pronto. Mas isso parece normal, não é? E isso vai a nosso favor. O tempo está a nosso favor, está a misa na side. Mas o problema é que não quer dizer, e depois chegar ao público. Também estávamos a falar nisso, eu e o Pedro. O Pedro queria que os filmes dele fossem vistos por mais gente. Que aumentasse o público.
Eu também gostava que as minhas fotografias fossem vistas por mais gente, mas como? Como é que a gente vai fazer isso? Dizer uma coisa que o Pedro disse, porque quando estavas a falar da quantidade de imagens e a fugir a essa questão se havia muitas imagens ou tu precisavas de filmar muito ou filmar nos planos, eu estava-me a lembrar daquela. Ocorreu-me aquela, para mim, célebre resposta que o Manuel Oliveira deu uma vez quando estavam sempre a chatear, a dizer que ele filmava planos longos demais e que já se tinham visto as coisas e que repetia imenso e que não era preciso tanta imagem. E ele um dia explicou liminarmente assim, vocês vão ao cinema normal e vem uma conversa aqui, depois vem um plano das pessoas que saem de casa, metem-se no carro e vão para outro sítio e depois vem uma conversa no outro sítio. E eu filmo a primeira conversa, filmo a segunda conversa e não preciso do plano das pessoas irem de um lado para o outro. Portanto, eu filmo menos do que os outros, eu não filmo mais. E eu estava a lembrar disso porque quando o Pedro diz que faz 70 takes ou 80 takes, quer dizer, são 70 takes a trabalhar uma coisa muito concreta, absolutamente no osso. Não é filmar, filmar. É trabalhar uma coisa muito restrita, muito concreta, muito concentrada e de facto ir até o fim, né? Ou tentar ir. E portanto eu diria que esse filmar muito é filmar pouco, né? Nesse sentido, não filmar nada demais. Né? E ainda gostava só de frisar o problema da forma e do conteúdo, porque acho que ainda acabamos sempre por cair nessa coisa, não é? Quer dizer, a forma e o conteúdo. Quer dizer, eu acho que hoje em dia é preciso saber o que é que se quer dizer. É preciso ter um discurso. Nós somos forçados a ter um discurso. Um discurso político. Um discurso ético e um discurso estético. Somos forçados a tê-lo e a defendê-lo com a nossa vida. Mas é porque no fundo temos qualquer coisa para dizer. Há pessoas que não têm nada para dizer. E também temos que admitir isso. Há pessoas que andam a brincar e que fazem filmes porque estão apaixonados por atrizes. Ou que fazem filmes para ganhar dinheiro. Para ter muitas entradas. Não quer dizer que não gostem do cinema, mas há fotógrafos que fazem fotografia de moda, que são bons fotógrafos, mas o que lhes interessa é o dinheiro, é o modo de vida, é o estatuto, é o luxo, é aquilo tudo, mas eles não têm nada para dizer. Não é que eu concordo com o Pedro diz que a fotografia morreu, porque eu vou ver o que morreu. Só não morreram aqueles que são artistas, ou seja, aqueles que têm alguma coisa para dizer. Que utilizem a fotografia, ou que utilizem o cinema, ou a escrita, ou a escultura, ou a pintura, ou a performance, ou a dança, ou o que é que seja. Pessoas que têm uma posição, que têm uma postura. Porque no fundo o que nos difere dos invertebrados é a nossa coluna vertebral. Não é que ou a temos ou não a temos. E eu acho que isto é fundamental. E é sentimental. E depois também acho que a gente tem que sofrer muito a fazer estas coisas. Quer dizer, um filme tem que ser sofrido. Fazer um livro de fotografia tem que ser sofrido. Não pode ser uma coisa feita num Macintosh à toa. Com umas coisas giras ao lado umas das outras. Pode ser. Faz sentido nenhum. Não, tem que ser trabalho. O gajo tem que suar, o gajo tem que sofrer, tem que perder tempo, tem que ficar frustrado, tem que passar noites a pensar naquela porcaria. Como é que eu resolvo este problema, os problemas da matéria.
Como é que eu viro o ferro? Como é que eu encaixo esta escultura na parede? Como é que eu penduro esta fotografia? Como é que eu vou filmar este plano? E isto é vidinha, não é? A vidinha. Pois como dizia o Cesarini sobre o Mário Sá Carneiro, coitado, não tinha jeito para o negócio. Realmente o homem suicida-se para isso. Porque há pessoas que não sabem dilar com esse tipo de coisas, não é? Com o lado prático. Mas o lado prático é a gestão da nossa própria miséria. Nós temos que saber gerir a nossa miséria. Parece que os ricos não sabem gerir a riqueza deles. Os pobres gerem muito bem as bolachas Maria que têm dentro da latinha. E pelo menos gerem as linhas bem. Olá. Queria perguntar para ti, quer dizer, isso no cinema do Pedro, o Pedro faz cinema, ou continua a fazer o cinema, se calhar mais antigo, ou com outro valor, ou com o mesmo valor do princípio, mas com uma câmara digital, e tu achas que isso na fotografia não pode acontecer? Ou achas que há uma grande diferença no cinema do Pedro, mesmo na obra dele, a passagem da película para o digital? E se achas que isso na fotografia é absolutamente impossível de acontecer, ou seja, não há esse salto, há uma morte imediata? Não, eu não tive necessidade. Quer dizer, o Pedro utiliza... O Picasso dizia uma frase incrível, se estivesse preso, pintava com merda. Não é? Pronto. E o Pedro é a mesma coisa, quer dizer, é um contrassenso agora estarmos outra vez a andar à procura de stock antigo, de filmes a 6 ou 35 para termos filme. Não, agora há estas máquinas e eu tenho que me desenrascar com isto, não é? Quer dizer, porque estamos a gerir esse problema ainda não se me pôs a mim, porque ainda continuo a arranjar 3x para meter dentro da Leica, de maneira que ainda tenho revelador, ainda tenho todas as coisas antigas e tenho um estoque grande que me permite. Mas não sei quando mas acho que o problema volta outra vez a ser nós arranjamos sempre maneira de dizer as coisas que queremos. Eu acho que um bom fotógrafo fotografa com qualquer máquina. Até fotografa sem máquina. Só com uma folha de papel. É só preciso uma folha de papel e muros. Papel fotográfico. E fazemos o fotograma. Não é? E agora, não sei se mais alguém tem uma pergunta, se não tenho outra. Posso fazer? Sim. Então queria que falasses o que é essa noção do sagrado que tu achas que se perdeu. Isso depende do que é o sagrado para ti, não é? Sim, estou a perguntar para ti, quando tu dizes... Não, mas a tua pergunta é tão inteligente que eu acho que já sabes a resposta. Não. Diz-me lá o que é o sagrado para ti. Não sei, estou-te a perguntar porque é que tu achas que há essa... Porque é que tu pões essa questão? Por acaso me sempre que é uma questão óbvia. Não é? Quer dizer, nivelamos tudo da mesma maneira. Nossa Senhora de Fátima para ti é igual à Cláudia Schiffer, não é? Ou não? Para mim não, mas... Pois, não é, pois não. O Dalai Lama é igual ao Bruce Lee? Não. Quer dizer, eu e o Pedro, quando vinhamos à Cinemateca ver filmes, saímos dos filmes e só havia 2 comentários possíveis. Era nulo. Não é? Ou como é que era o outro? Superior. Então o que é que achaste? Nulo. O que é que achaste? Superior. E ficávamos por aqui, não havia discussão. Agora bom, isto depende da educação. Depende da educação que temos, depende, que é fundamental,
foi dado pelos nossos pais, pelas escolas onde andamos, pelos livros que lemos, pelas pessoas que conhecemos. E isso faz-nos colocar a barra a uma certa altura. Eu acho que quando ela passa de uma certa altura, para mim é sagrada. Para baixo é relé. Não tem o mínimo de interesse. Mas tudo isto está na experiência e no consumo das coisas, não é? Quer dizer, uma pessoa que viu 3.000 filmes sabe um bocadinho mais do que uma pessoa que só viu 10. E um grande problema que tenho quando faço workshops é que de repente digo Céline e vejo os putos todos a precipitarem-se para o Google a marcar Céline e veem 3 fotografias do Céline e escreveu A Viagem ao Fim da Noite e disse, sim, Céline. Sim, Céline o quê? Há que ler aquilo tudo. Não compreendi, como dizia o Joyce, há que ler 3 vezes. Isto depende da cultura de cada um. Porque a arte não é para todos. O que o Pedro faz não é cinema, o que o Rui faz não é escultura, é arte. A arte é uma coisa superior. E só alguns, infelizmente, é que vão ter acesso a isso. Para compreender na sua plenitude. Os outros olham para aquilo como boi para o palácio. De maneira que depende do conhecimento que tu tiveres, da tua experiência de vida, daquilo que leste, daquilo que viveste, daquilo que sofreste, para determinar se é sagrado ou se não é sagrado. Estão muitos gajos, o Sport Lisboa e Benfica é sagrado. Para mim não é. Percebes? Estão 1000 folhas. Se não há ninguém que queira absolutamente falar, eu acho que vamos encerrar isto, porque eu vou encerrar num momento forte. Não? Eu, por acaso, não gostava de encerrar num momento a falar no Sport Lisboa. Tenho um bocado de problemas com isso, não é? Ok. Como estamos no fim e eu tenho uma curiosidade em relação ao Paulo Mussolini, queria saber se de facto não leu Susan Sontag, Walter Benjamin, li isso numa entrevista. Eu nunca li nenhum teórico da fotografia, ou pessoas que escrevessem sobre fotografia, por uma razão muito simples, é que eu não quero que eles me estraguem o gozo. Ou que intelectualizem uma coisa que eu sinto muito profundamente. Não me interessa a Bart, não me interessa o problema que o Bart teve com a mãe. Isso não me interessa nada disso. O Walter Benjamin também não me interessa. A Sontag então fuge como o Diabo da Cruz. Porque no fundo estão a teorizar uma coisa que para mim é mágica e é sagrada. E eles estão a pôr isto a um nível académico, que é uma coisa que me irrita profundamente. O academismo. O academismo em si. Não é? Eu espero que isto aqui não tenha sido uma conversa académica. Não foi, para não. Mas foi um falhanço. Foi. Mas foi um falhanço melhor do que aquele que eu fiz no BES. Porque, voltando a ser beckettiano, não é? Porque tentei de novo. E vamos tentar de novo no dia 31 falar melhor. Porque isto é sempre um falhanço. Bom, eu acho que houve coisas aqui, coisas preciosas que foram ditas, e uma delas foi por aquele nosso amigo que falou na desintoxicação. Não é? Eu acho que é uma palavra bem muito a propósito em relação ao trabalho que vocês fazem. Eu agradeço. Obrigado.
ciclo vai continuar e vai haver um debate com todos. Há ainda um outro convidado, que é o Miguel Pedro, que é o Arquiteto José Neves, e depois haverá um debate final com todos. Queres dizer mais alguma coisa? Não. Muito obrigado. Ficamos assim.